Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da 5ª temporada do podcast Cuidar de Você. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Marcos Estevam. Tudo bom, Marcos? Tudo bem. Dr. Marcos é psiquiatra cooperado da Unimed e nós vamos falar hoje sobre os transtornos corporais, principalmente da visualização da imagem do corpo, entre eles a bulimia, a anorexia e o transtorno dismórfico corporal. É um tema muito relevante, né, doutor? Sim, sim. Na verdade, assim, nós temos dentro dos transtornos alimentares 3 grandes patologias. Seria a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. Depois, um distúrbio da imagem, né, que é o transtorno dismórfico corporal. Eles têm semelhanças e diferenças, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Que legal. É um tema muito importante porque a gente vê isso todos os dias nas notícias. A gente vê artistas com esse problema, cantores, jogadores de futebol, alguns deles, pessoas que têm, e pessoas do nosso cotidiano também, que a gente encontra, e é preciso a gente saber identificar esses sintomas para poder ajudar a fazer um diagnóstico correto. Então, primeiramente, eu queria perguntar qual seria a característica principal de cada um deles? Por exemplo, o paciente que tem anorexia, como que é a característica? O que difere o paciente com anorexia, por exemplo, do paciente com a bulimia? Pois é, o paciente com anorexia nervosa é uma patologia em que ele tem uma distorção da própria imagem, né? É aquela pessoa que é inimiga do espelho, porque ele não se vê como ele realmente é. Ele não está magro, ele está magérrimo. Mas ele não vê isso, pelo contrário, ele vê ainda peso a perder. A gente diz assim, mas tem toda uma situação cultural, social, de mídia, né, para o corpo perfeito. Talvez isso influencie. Se nós formos ver como era a década de 50, de 60, né, olhar isso, como é que eram as pessoas? Nós não tínhamos isso, aquele modelo de Gisele Bündchen, né? Depois, não. Depois é procurar um corpo perfeito. Mas é mais que isso. É uma alteração da imagem corporal. Como ele se vê? Ele se vê ainda com necessidade de perder peso e ele, então, busca isso o tempo todo. Por mais que você mostre para essa pessoa que ela está magérrima, ela não acredita. Pelo contrário, isso é até muito irritante. A pessoa fica irritada, chateada com essa situação e isso piora muitas vezes o quadro. É diferente da bulimia. A bulimia nervosa também é uma necessidade de não ganhar peso, apesar de que a pessoa não se vê com aquela imagem mais gorda do que ela realmente está. Ela se vê com uma imagem que ela precisa emagrecer. E a bulimia, ela tem assim uma voracidade alimentar episódica em que ela se sente extremamente culpada por causa daquela quantidade alimentar dela e ela precisa pôr para fora aquilo tudo. Então ela provoca o vômito. Essa é a principal característica, né? Provocar o vômito. É claro, ela tem outros métodos para perder o peso. Exercícios físicos extenuantes, laxantes, diuréticos, tudo que puder fazer para perder peso, essa pessoa vai fazer depois de um episódio chamado episódio bulímico. Então é diferente disso. Diferente também do transtorno do comer, do comer compulsivo, né? Do transtorno da compulsão alimentar. São episódios de comer exageradamente sem provocar a perda do que ele come. Essa pessoa provavelmente vai ficar obesa. Então isso aí está dentro dos transtornos chamados alimentares, que aliás é um termo errado, nós viemos do eating disorder, do inglês, mas seria o transtorno do comer. Não é do alimento o problema, é da pessoa. Agora, quando nós falamos em transtorno dismórfico corporal, aí é uma alteração da imagem que ela é seletiva. A pessoa, ela se vê feia, defeituosa, um defeito que ela não tem, às vezes até tem uma pequena alteração, né? Seja na orelha, no nariz, que geralmente é face, na boca, e ela então procura corrigir, ela vai fazer tudo para corrigir esse defeito, entre aspas, que ela tem. Acontece porque ele é um transtorno isso, porque se fosse só corrigir uma parte do corpo e o
problema sanado para o resto da vida? Não, mas é uma doença. A pessoa vai achar um outro defeito no corpo, e depois mais outro, ela vai ficar rodando entre uma cirurgia plástica e outra, entre um tratamento estético e outro, buscando corrigir um defeito corporal. Então, é um outro problema, todos passíveis de tratamento médico e psicológico. Ok, perfeito. E a gente sabe, o senhor tocou nesse assunto, que o padrão de beleza instituído, ele sempre existiu. Ele mudou ao longo do tempo, nunca foi talvez, tão divulgado, mas ele mudou. A gente sabe que na época do Renascimento, por exemplo, era um outro modelo corporal. Mas chegava o absurdo das mulheres rasparem o cabelo mais aqui em cima para a testa ficar mais larga, porque era sinal de inteligência na época. Então você vê que o ser humano ele sempre se adapta à pressão ou ao dito da sociedade ao redor. Agora, o que a gente vê atualmente é que com a escalada da potencialidade de mostrar isso começou com rádio, depois televisão, depois agora muito mais através das mídias sociais, das redes sociais. Você acredita que hoje houve uma potencialização de todos esses transtornos por causa disso? Não que eles são a origem do problema, mas eles potencializam um pouco, principalmente naqueles que ainda não têm uma autoestima bem formada, que é no caso dos crianças e adolescentes? Sim, com certeza. E é importante ver isso, que isso já começa na infância, né? Hoje nós temos o que a gente chama de vigorexia. As pessoas vão para a academia ganhar músculos, homens e mulheres. São padrões, chamados padrões de beleza. Então nós temos grupos de padrões de beleza, né? Nós temos aquelas pessoas que querem ganhar mais músculo, aquelas que querem ficar mais esbeltas, com perda muitas vezes até de massa gorda e massa magra, etc. Então o movimento atual é esse. É de fazer grupos de beleza e faz seguidores desses grupos. Então, as pessoas, hoje, realmente, um grande potencial ainda está na magreza das mulheres e nos músculos dos homens. Mas isso aí também já está modificando e está ficando isso aí muito, muito misturado, né? Quer dizer, termina o homem procurando ficar muito magro, a mulher procurando ficar muito musculosa. É claro, de acordo com a época atual. A nossa época é uma miscigenação de modas. É diferente, como você falou, no renascentismo, que eu tinha que o tipo de cabelo, mostrar a testa, usar belladonna para aumentar os olhos, né? Então a pupila. Então tudo isso era realmente de época e nós vamos ter sempre a situação de época, seja em vestimentos, seja na questão do corpo, nós vamos ter sempre isso. E a mídia, infelizmente, principalmente hoje, a mídia social, ela leva muito isso, porque ela leva informações boas e informações ruins, verdadeiras e falsas, e as pessoas elas entram em todas elas, e grupos vão ficar aparecendo, como também são tipos de substância, de novas. Tudo isso vai acontecer e está acontecendo já. Com relação ao paciente com anorexia, ela é mais comum no sexo masculino ou feminino? E como que a gente pode identificar o paciente anorético? Os primeiros sintomas, não aquele clássico que a gente já consegue ver facilmente, qualquer um, mas como que a gente identifica o início dos sintomas da anorexia? É mais comum no sexo feminino, sempre foi mais comum no sexo feminino, apesar de que hoje se vê bastante sexo masculino também anorético ou anoréxico, né? Como é que se identifica isso desde cedo? Primeiro, recusas alimentares. É claro que existem outros problemas alimentares, como a dificuldade, o processo alimentar, o transtorno evitativo, né? Que é uma coisa diferente, mas é uma recusa alimentar, é uma preocupação muito grande com o corpo, uma irritabilidade muito grande quando se fala nisso, quando é cobrado para comer, quando é mostrado que está perdendo peso. Então são coisas que vão irritar muito. Começa a haver um isolamento, principalmente no adolescente, até porque ele vê o corpo como um corpo diferente do que ele é realmente, ele não quer mostrar aquele corpo, não é aquele que ele deseja e também não quer ouvir as cobranças dos amigos, dos colegas, das pessoas. Então ele passa a ficar mais isolado do ambiente familiar. Isso aí é uma coisa muito, muito comum que se vê
na anorexia. Então são isso mais, né? São esses problemas ansiosos, muitas vezes são crianças e adolescentes deprimidos, irritados com frequência, vão ter distúrbios de sono, vão mal na escola, né? Isso, a escola, ela é um bom termômetro para ver isso, e são pessoas que realmente elas fogem a todo custo dos alimentos. E em relação à anorexia, nos casos mais graves, ela pode chegar a provocar, por exemplo, desnutrição, queda de cabelo, ou mesmo uma desnutrição severa. Esses pacientes chegam a ficar internados? Sim, muito comum isso. Em muitos casos chega até o óbito, né? A anorexia é uma desnutrição grave, uma desnutrição. Pessoas chegam numa desnutrição de alta, né, periculosidade, alto perigo, grave, né? A desidratação, perda de proteína, perda de eletrólitos, perda de vitaminas. Então elas precisam ter reposição de tudo isso, vão ter alterações hormonais. As mulheres, elas deixam de menstruar. É uma característica muito frequente na anorexia, é a amenorreia. Então, o tratamento, às vezes, ele precisa ser involuntário. Ele precisa ser feito em prol da vida. As pessoas, elas são hospitalizadas, de modo geral, em hospitais clínicos, a cuidar da pediatria ou da clínica médica. É uma equipe multidisciplinar, a psiquiatria, a psicologia, a nutrição. Todos têm que estar ali. É um tratamento conjunto, multidisciplinar, em prol da vida, porque o risco é muito grande. E com relação ao diagnóstico, ele é feito, acredito eu, basicamente clínico, mas existe alguma potencialidade de fazer algum exame diagnóstico, ou só a entrevista clínica já é suficiente para caracterizar o paciente com quadro? Basicamente, o diagnóstico é clínico. Quem faz o diagnóstico é o diagnóstico médico, o diagnóstico psiquiátrico, né? O pediátrico, o endocrinológico, muitas vezes. Mas, é claro, você vai usar a imagem, o laboratório. Então, nós vamos ter um quadro de anemia, provavelmente, né? Nós vamos ter diminuição de proteínas. Você vai ter que fazer dosagem de proteínas, de vitaminas, o hemograma. E isso tudo vai caracterizar. Ou seja, com a história clínica de um paciente que não faz a alimentação adequadamente, que recusa a alimentação, você já está vendo sinais de desnutrição no exame clínico, está vendo sinais de desidratação no exame clínico e está vendo laboratorialmente aquilo que você já imaginava, que são a hipovitaminose, hipoproteinemia, etc. E há uma tendência familiar de desenvolvimento desses transtornos, seja eles, qual dos três que a gente comentou aqui, há uma tendência familiar de desenvolvimento disso? Se há mais risco em quem tem algum parente com esse problema? Sim, existe, nós sabemos que existe a genética, né, associada ao meio, né? Hoje é difícil você ver um fator único. Agora, o que a gente vê na genética é que esses problemas eles estão ligados a vários outros problemas psiquiátricos, não apenas um transtorno alimentar. Então, na família, nós vamos ver casos de depressão, casos de ansiedade, casos de transtornos da imagem corporal, né, do transtorno dismórfico corporal, por exemplo. Então, são outros problemas que podem estar juntos, não necessariamente anorexia gerando anorexia. Outros transtornos alimentares, muito comum isso. Muitas vezes, a parte do meio, essas famílias, elas cultuam a alimentação de alguma forma, ou para mais ou para menos, o que pode ser comido, o que não pode ser comido, ou comer tudo em abundância, né? Você vê muitas vezes em famílias onde existe obesidade, por exemplo, todos obesos, né? Verdade. O pai obeso, a mãe obesa, o filho obeso, coisas parecidas. Isso é muito comum isso. E muitas vezes dentro dessa vida familiar, o alimento ele passa a ser uma célula central e a pessoa pode ir a favor disso ou contra isso. Então, o meio ele influencia muito, tanto positivamente quanto negativamente. Você acha, Marcos, que hoje em dia, com a maior quantidade de informações que nós temos em relação aos alimentos, e às vezes
essas informações são um pouco deturpadas ou exageradas para alguns dos lados. Aí eu falo, por exemplo, na restrição ao alimento à criança e adolescente, ou seja, só pode comer aquilo que, entre aspas, é extremamente saudável. E a gente sabe que às vezes a criança gosta de comer um doce, gosta de vai no aniversário, tem que comer um brigadeiro ou um cachorro-quente, não é o alimento mais nutritivo do mundo, mas isso faz parte da saúde mental dessas crianças nessa época. E talvez restringir isso, deixar como que falasse, olha, porque tudo está relacionado ao hábito, né? Então, se você comer todos os dias, ok, pode fazer mal, mas de vez em quando talvez não tenha problema. Isso talvez alguns pais estão exagerando nesse ponto com as crianças. Eu acho que sim. A gente compara muito com a época, né, passada, dos anos 60, 70. Era diferente, né? A gente tinha maior liberdade para comer e parece que engordava menos. Eu acho que estava mais longe dos smartphones, mais perto do futebol. Ou seja, a gente também gastava mais energia. É claro, e hoje tem muita guloseima. Então, o mercado é atrativo para a criança e dá para a criança o doce, o que a criança quer. A criança quer bala, quer bombom, quer doce, né? Então, realmente, se termina comendo mal. Agora, uma dieta muito restritiva, assim, por exigência dos pais, também não é a coisa saudável. Bom, é conversar sobre isso, né? Mostre o que é que pode. Olha, está aqui essa é a sobremesa, ou então 2 vezes na semana, ou só nos finais de semana, de alguma forma. Agora, privar totalmente, eu acho que também não é uma coisa muito saudável, porque aquilo que é proibido, ele é desejado de alguma forma, né? É. E com relação ao tratamento, esses pacientes que têm anorexia ou transtorno dismórfico, como que eles devem ser tratados? Eles podem receber medicamento, eles têm que fazer terapia psicológica, em alguns casos eles precisam ser internados, como você já falou, na anorexia, suplementação vitamínica, mas como que começa esse processo? É primeiro preciso convencer o indivíduo daquilo que ele tem, para ele poder se ajudar, como é que funciona isso? Como é que vocês tratam isso no dia a dia? Primeiro que a pessoa tem que ter uma empatia, né? Tem que ver sem criticar, sem fazer juízo de valor do que está fazendo da pessoa que está adoentada, sem mostrar a caquexia, a magreza exagerada dela de uma forma terrível, não. Mas tem que mostrar que é uma doença. Talvez mostrar até literatura, seja de um livro, seja através da informática, do computador, mostrar alguma coisa. Tentar levá-la a um profissional. De acordo com o grau, pode começar assim com um tratamento psicológico. Às vezes só o tratamento psicológico dá certo. Agora, muitas vezes vai precisar de medicamentos. Vai precisar de medicamentos para que volte um pouco mais, que esse apetite seja maior, né, do que a recusa alimentar, e para que a pessoa possa ter uma imagem corporal sadia, porque ela beira a psicose, a anorexia, né? Então, é um pré-psicótico, talvez uma psicose leve, seja lá o que for, é um distúrbio grave da imagem corporal. Então, os medicamentos vão ajudar a que a pessoa tenha essa imagem corporal sadia, né? Que ela possa olhar o espelho e dizer assim, preciso engordar, preciso ganhar peso, preciso comer melhor, preciso me hidratar, e aí então ela começa a fazer isso. Mas é um tratamento. Quando é grave, realmente é indicada a hospitalização, que às vezes a pessoa precisa fazer uma alimentação nasointeral, coisa parecida. É grave. Grave, o tratamento precisa ser feito em hospital, muitas vezes em UTI, e casos que se demora muito a buscar ajuda, por uma dificuldade da família de aceitar isso, do próprio paciente de querer ir, muitos casos terminam evoluindo para doenças mais graves, oportunistas, pela baixa resistência, e chega ao óbito. Muitas vezes não assim, não foi anorexia, mas foi uma pneumonia, mas por causa, é a doença base. Que a anorexia é um fator predisponente, né? Vira um fator de risco para várias doenças, né? Sim, e essas classes de medicamentos que são utilizadas para esses pacientes, normalmente são utilizadas quais classes? Para que sentido? Como que eles podem ajudar? De um modo geral, antidepressivos,
Quando a gente fala em antidepressivo, é como a gente fala em analgésico. Analgésico é antitérmico, né? Então, muitas vezes anti-inflamatório, né? Então, quando a gente fala em antidepressivo, nós estamos falando em remédios também que vão agir nas compulsões, que vão agir na ansiedade, dependendo da classe deles. Então, nós precisamos usar antidepressivos, principalmente aqueles que não tirem a fome, a maioria deles não tira, até aumenta, assim, em grande número das vezes. Nós temos que usar neurolépticos, de modo geral, em doses baixas, mas que vão ajudar o sono, melhorar essa alteração da imagem corporal. Então, basicamente, esses 2 medicamentos, essas 2 classes são importantes: neurolépticos e antidepressivos. Muitas vezes se faz necessidade de outros, como estabilizadores do humor, etc., de acordo com comorbidades ou com o quadro clínico. E você, o que você indicaria com o fato de prevenção desses transtornos? O que a gente poderia fazer como prevenção desses transtornos? Eu acho que a primeira coisa é saber lidar normal com alimentos, né? Tudo nós precisamos saber lidar bem dentro de casa, né? Ou seja, está aqui, uma alimentação saudável desde sempre, todo mundo comendo adequadamente. Isso não é muito fácil, mas seria isso. Olha, o que é que vai ter na mesa, né? Vai ter proteína, vai ter vitamina, vai ter salada, vai ter fruta, né? Proteína. É uma mesa que, dentro do possível, é claro, nós estamos falando de algo que às vezes é difícil para muitas famílias terem, mas é aquilo adequado. Não é só doce, né? Não, muita massa, ou quase nada também, porque a pessoa precisa manter um corpo esbelto desde cedo, tal. Então, primeiro é isso, é saber lidar com alimento, conversar sobre alimento com os filhos, para mostrar que pode comer, sim, exagerar não, nem deixar de comer. Não pode nem o abuso, nem a falta do uso do medicamento. É lidar com isso. O primeiro fato é esse. E mostrar para eles o que é o problema, conversar sobre anorexia, conversar sobre bulimia, mostrar a necessidade de procura de ajuda caso alguma coisa desse tipo apareça na vida dele. E assim, você acha que o esporte, a meditação, essas coisas podem ajudar também? Olha, esporte, na verdade, já passou a ser uma coisa que ela tem que fazer parte do tratamento. A atividade física, nós sabemos que ela organiza. Nós achávamos, vai mexer nas endorfinas, nas encefalinas. Não, ela mexe em tudo, é um efeito dominó. Nós vamos aumentar também a dopamina, vamos aumentar a serotonina, ou seja, nós vamos melhorar tudo. Agora nós temos que ter cuidado, fazer esporte num paciente anorético, né? Ele não tem condições em determinado momento de fazer atividade física, como faz o bulímico querendo perder peso pelos abusos alimentares. Então, às vezes nós precisamos esperar um pouquinho, né, para que a gente inicie uma atividade física para ele. Mas assim que ele tiver uma condição melhor, a atividade física até o deixa mais tranquilo, que vai saber que não vai ganhar tanto peso. Dr. Marcos, muito obrigado. Papo, sim, fluiu muito bem, nosso tempo já acabou. Espero que todos que nos assistiram tenham gostado do nosso papo. Também essa prevenção é muito importante, diagnóstico precoce de todos desses transtornos, para que a gente possa, no começo, agir, que é muito mais fácil, creio eu, da gente tratar esses pacientes. O senhor é de casa, já veio aqui várias vezes, então é um amigo aqui do nosso podcast e eu tenho muito a agradecer a sua presença. Bom, eu que agradeço e continuo à disposição. Como sempre. Isso. Um abraço a todos e até a próxima.